Das pequenas escolas rurais aos grupos escolares e ginásios na área urbana, a educação institucional em Veranópolis é marcada pela presença da mulher como protagonista enquanto profissional professora. A minha opção foi trabalhar na educação, porque era maravilhoso, era de praxe toda mulher dirigir-se para a questão da educação. Poucas não faziam isso. Poucas não faziam aqui no nosso contexto de vida e aquilo que a gente conhecia. Mulher que se prezava fazia curso de magistério e ia para o magistério. Ia para o magistério público, particular, raras, porque elas eram convidadas. E isso também me deixou muito orgulhosa ao ver. Tu vais fazer música. E eu, satisfazendo, ouvindo minha mãe e não sendo muito revolucionária, internamente eu disse a minha mãe tem razão, era um gosto do meu pai hoje, ele não vive, eu fui para UFS fazer licenciatura em música. E as irmãs meio que diziam, mas tu não pode no estágio, aí a minha supervisora dizia, tu te esconde para você não deixar a madre ver, porque isso não é possível. Isso não é possível, que era uma coisa muito disciplinar, era um na frente do outro. As escolas públicas e privadas, com suas singularidades, criaram espaços de visibilidade, autonomia e notoriedade ao trabalho de professoras. Quando eu lecionei na Alberto Pasqualini, não tinha água e não tinha luz no prédio. E não tinha banheiro, por consequinte, tinha que ir na chamada casinha. Às vezes eu brinco lá em casa, eu vou na casinha. Era a casinha que tinha. Eu trabalhava com criança pequena, daí eu tinha que ir lá porque nós tínhamos medo, né, de usar a casinha, que era a latrina, mas o ginásio municipal Dom Pedro II. Daí foi criado um ginásio estadual, o Estado assumiu, que funcionava no lado de lá. Daí foi aumentando bastante os alunos e daí veio para cá. O Estado adquiriu esse prédio dos irmãos maristas ainda, né? E aí ficou o ginásio. Não durou muito que já iniciaram as séries iniciais. Então encheu o colégio. E mais aí abriu a pré-escola. Então aqui ficou a escola de primeiro e segundo grau, São Luís Gonzaga. Então chegou a ter 1.480 alunos. Quando eu fui diretora aqui, tinha 1.480. Era a maior escola da 16ª. Como a escola não tinha muitos recursos, né? Nós tínhamos o mimeógrafo a álcool. Aquilo era uma tragédia pessoal, né? Deixava a folhinha da prova toda prontinha, toda digitada, ou até à mão, né? Aí vinha botar, ia muito álcool, aí queimava a matriz. A tal da matriz. Se dedicaram e ainda se dedicam aos processos que vão da alfabetização ao ensino profissionalizante. A apresentação do solfejo era assim, tu tinhas que dar o tom, né? Não era só dizer mi, dó, ré, mi, né? Dó, mi, ré. Mas tinha que o dó, ré. Mas tinha que ter uma distância entre um e outro, mas eu não entendia isso. E havia castigos na escola quando não, por exemplo, não sabia fazer o solfejo. Era castigada? Não, era nota. O castigo era nota. O castigo era nota, não. Tinha prova, né? De primeira a quinta série. 60 alunos. Pensa. 60 alunos. E ainda vinham os pais lá e diziam assim, o meu não tem idade ainda, meu filho não tem idade, mas deixa ele vir enquanto de só deu 20. Sim, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E ainda o 20. Com giz, um quadro e muita determinação, a história de vida dessas mulheres se entrelaça à história da educação em Veranópolis. Então eu lecionei na Pompeia, na Escola Marina Largura. Nós íamos em 4 professoras daqui. A diretora era a dona Lourdes Pertile. E a escola era bem pequenininha, com subdivididas precariamente. Nós ouvíamos tudo o que todos estavam aprendendo, né?
E muitas vezes nós tivemos que fazer a merenda para os alunos, né? Quando a dona Lourdes não podia ir, nós nos revezávamos. Eu também tive uma experiência no noturno do São Luís, onde eu aprendi muito, mas muito mesmo. Porque o aluno vinha cansado, trabalhava geralmente na Boito, na Alpargatas. E foi ali que eu me dei conta o quanto o salário do professor, tá, até hoje, ele está aquém de outras profissões e das mais simples, mas não menos importantes. A diretora passou entregando o olerite e ele disse: "Prof, tu tá rica?", né? E eu disse: "Vamos ver quanto eu recebi". Eu abri e eu fui e mostrei. E ele me disse: "Mas vai trabalhar na Boito? Eu ganho mais que isso". Em outubro de 81 é que eu entrei na prefeitura. E eu fui trabalhar lá no cemitério com crianças do Mobral, várias idades. Então, tu não conseguia ensinar alguma coisa, porque era uma salinha, era uma casinha extremamente pequena. Então, até eles chegavam, a gente acomodava ele numa mesinha. Tá, daí tu dava um lanchinho.